Boa noite, queridos alunos. Hoje é dia 30 de agosto de 2024, são 19 horas. Muito bem-vindos à aula de Direito Civil 5, Direito de Família. Hoje nós vamos falar sobre o plano de existência, validade e eficácia do casamento, e eu vou também dar a aula 5, tá? Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E as aulas anteriores ficam gravadas, material também nos arquivos, tá? Só vocês clicarem em material de aula e aí vocês têm disponível lá o template. Assim que eu terminar as aulas de hoje, né, que eu vou dar as aulas 4 e 5, se der tempo, já vai também ficar no arquivo, tá? Muito bem. Então, quando a gente fala de existência, validade e eficácia do casamento, né? A gente vai falar que para que ele tenha validade, tem que ter a capacidade núbil, tem que cumprir as formalidades legais, e para que ele seja válido, como eu falei, a gente tem que ter os sujeitos capazes, não é como um negócio jurídico comum lá do 104 do Código Civil, né? Que tem que ter sujeitos capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. No casamento vai ser um pouquinho diferente, porque falamos na aula passada que casamento é um contrato, mas é um negócio jurídico sui generis. Ele é peculiar, ele tem as suas especificidades. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, para a gente falar de existência, né? Porque não sei se vocês se lembram, mas quando a gente estuda direito civil, parte geral, a gente fala dos planos da existência, validade e eficácia e fala da escada ponteana, que é de Pontes de Miranda, que ele faz essa escada ponteana falando da existência e para que um ato jurídico seja existente, ele tem que ter manifestação de vontade. Primeira coisa de tudo, né? Então tem que ter a capacidade volitiva, que é a vontade de fazer aquele negócio jurídico, né? De se dar em casamento, de se casar com aquela pessoa. Então assim, o primeiro elemento de existência é a manifestação da vontade. Tanto que, quando a gente trata de coação física, a coação física, ela macula a vontade. Exemplo, casa com a minha filha, senão te mato. Então, isso é uma coação física. E isso fere e afeta o plano da existência. Por quê? Porque a vontade foi viciada, maculada por aquela coação física, tá? Então, tem que ser manifestação livre e expressa da vontade, para que esse casamento seja válido. Por isso que eu coloquei aqui consentimento de ambos os cônjuges. E autoridade competente, porque tem que ter autoridade competente para celebrar o casamento. Então, a autoridade competente para celebrar casamento no Brasil é o juiz de paz, que é o juiz que fica atrelado ao registro civil de pessoas naturais e que o casamento que vale no Brasil é o casamento civil. Mas ele pode ser celebrado na forma religiosa com efeito civil, como a gente já falou, né? Por exemplo, as pessoas que se casam na igreja, o pastor, o padre, o rabino, qualquer líder religioso com autoridade conferida pelo Estado, ele pode também ser considerado uma autoridade celebrante. E aí ele pode realizar o casamento desde que tenha havido uma habilitação prévia, que são aquelas 4 formalidades legais, né, que a gente já falou na aula passada. Então, eu tenho que ter levado os documentos no registro civil de pessoas naturais. A certidão de nascimento, o RG, CPF, comprovante de residência, para que aqueles nubentes, aqueles noivos, aquele casal se submetam à habilitação para se casar. E quando a gente fala de capacidade núbil, né, de validade, tem que ter a capacidade núbil. A partir de que idade? Falamos na aula passada também. A partir de 16 anos, pode casar, tanto o homem quanto a mulher. Tá? Então, fez 16 anos, mas ainda é relativamente incapaz. Né? Ainda é incapaz, porque ele é relativamente incapaz. E aí ele depende de autorização de ambos os pais. Tá? Então, pode se casar a partir de 16 anos, mas depende de autorização de ambos os pais para que esse casamento ocorra. Se houver negativa de um dos pais, suprimento judicial de consentimento e, por conta disso, eles não vão poder escolher o regime de bens, terá que ser separação obrigatória. Falei isso também na aula passada. Então, capacidade núbil a partir de 16 anos, não pode mais casar o menor de 16 anos. Todo casamento seria emancipação?
Douglas, boa noite, queridos que estão aqui comigo, Cleiton, Núcia, Douglas, Jonatas, Domingos, Silver, Marcelo, Kathleen, enfim, todos que estão aqui. Somos 30 pessoas agora, né? 31 pessoas. Muito bem. Seria a emancipação? Não, né? Porque para casar precisa de autorização de ambos os pais. Eu até falei com vocês, né, que eu me casei aos 17 anos. Então os meus pais autorizaram. Aí eu me casei. Quando me casei, eu fui emancipada, porque o artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, inciso 1, prevê que o casamento emancipa. Vamos lá. Precisa emancipar para casar? Não. Ah, professora, mas se eu emancipei o meu filho de 16 anos, ele pode se casar? Pode, tá? Mas vamos lá ajustar aí essa sintonia, tá? Então, eu preciso emancipar um filho menor de idade para se casar? Não. Eu preciso autorizar. Mas se porventura eu o emancipar, aí ele pode se casar, porque a emancipação é a cessação da minoridade, e aí ele vai poder praticar os atos da vida civil, tá? Então vamos lá. Recapitulando, precisa emancipar para casar um filho maior de 16 e menor de 18? Não. Mas eu preciso autorizar. Autorização de ambos os pais ou representantes legais. Professora, mas o casamento não emancipa? Eu acabei de falar que o casamento emancipa, artigo 5º, parágrafo único, né? Então a gente falou isso na aula passada e está falando hoje também, né? Então o casamento emancipa sim, mas o que eu estou dizendo é que eu não preciso emancipar um filho para se casar. Eu preciso autorizar e, consequentemente, ao autorizar e ele se casar, ele será emancipado. Tudo bem? Deu para entender? Não tem problema, não. Mas é só para saber se vocês entenderam aqui o que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Eu me casei aos 17 anos, meus pais autorizaram. Então, quando eu me casei, eu tinha 17 anos e abriu mais uns 3 meses. 17 anos e 3 meses. Então, eu já fui emancipada, né? Aos 17 anos e 3 meses. Por quê? Porque eu me casei com autorização dos meus pais. Tá? Porque eu era menor de idade quando eu me casei. Tudo bem? Aí, ao me casar, eu me tornei emancipada, a cessação da minoridade ocorreu. E aí, a partir dali, eu pude praticar os atos da vida civil. Exemplo, fazer um contrato com o banco, fazer qualquer tipo de contrato, poderia também praticar um ato jurídico, adotar uma criança, por exemplo, né? Porque a emancipação pode praticar os atos da vida civil. Tá? Então, tanto ato, quanto fato, quanto negócio jurídico pode ser praticado por uma pessoa emancipada. Ok? E a eficácia, obviamente, cumprindo os requisitos da existência e da validade, ele vai ser eficaz. Né? Então, vamos lá. Me habilitei para o casamento, tenho idade, foi celebrado por autoridade competente, foi livre a manifestação da vontade, então ele vai ser eficaz. Já está surtindo efeito. E o casamento ele é um contrato de trato sucessivo, né? Por quê? Porque você se casou e aí ele é existente, é válido e a eficácia dele se perpetua no tempo. Né? Por exemplo, os meus pais estão casados há mais de 50 anos, então o casamento deles continua sendo eficaz. O casamento se perpetua no tempo, justamente por causa de ser um contrato de trato sucessivo. Tá? Então, ele é eficaz. Qualquer dúvida, podem perguntar aqui, tá, gente? E aí a gente vai entrar na questão da nulidade de casamento. Oi, Domingos? Boa noite. É porque, professora, no chat eu tô bloqueado. Tá bloqueado? Ué, por quê? Domingo Sábado. Não. Mas você entrou fazendo login pelo calendário? Sim, sim. Ué, por que será que tá bloqueado? Não sei, meu bem. É porque aqui a aula tá fluindo, né? Eu não sei. Alguém Pronto, tá saberia certo. explicar, gente, por que que ele tá bloqueado aqui no chat? Eu não bloqueei ninguém, não, tá? Tá Então, bom. mas se você quiser falar, você pode ligar o microfone, tá? Pronto, tá certo. Pode continuar para não atrapalhar a Tá senhora. bom, querido. Então, vamos lá, pessoal. Então, nulidade é diferente de anulabilidade. Tá? Então, quando a gente fala de nulidade, o ato ele não vai surtir efeito, né? Porque o juiz vai declarar aquele casamento nulo e o efeito dessa sentença é ex tunc.
Então, o juiz declara nulo, ela vai retroagir como se aquele casamento nunca tivesse existido. Isso acontece no casamento, acontece em qualquer tipo de ato que vai ser declarado nulo pelo juiz, tá? E o anulável já é diferente, né? Porque o anulável, ele surte efeito até a sentença declarar a anulabilidade. Então, a gente vai estudar tanto a nulidade quanto a anulabilidade. Então, o 1548, ele fala da nulidade. Então, ele diz assim, ó, é nulo o casamento contraído, o inciso 1 foi revogado. E o inciso 2, ele fala assim, ó, por infringência de impedimento. Então, quando houver infringência de impedimento, o casamento... Gente, cuidado com o microfone, que vocês estão deixando, estão tocando no microfone. Tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu ver quem é aqui. Dormir. Tô vendo quem é. É porque se tocar no microfone, aí acaba todo mundo ouvindo, né? Mas tudo bem. Só tem um cuidado, porque quem, por exemplo, está assistindo pelo celular, aí às vezes toca no microfone, né? O ideal também, gente, seria assistir a aula quietinho, num canto, né? Sentado com o livro aberto, com o caderno aberto, com o vademecum aberto, né? Esse seria o ideal. Mas sempre o ideal é diferente do real. É porque aqui é como se fosse uma aula normal. O ideal seria que todos estivessem focados na aula, né? Para poder internalizar o conteúdo, mas eu sei que online é complicado. Nem é online, porque aqui é ao vivo, né? É online, mas é ao vivo. Mas é tempo real aqui que a gente está, não é como assistir uma aula gravada. Mas tá bom, vamos lá. Então, infringência de impedimento, eu estou infringindo um impedimento que a lei vai me dizer quais são, tá? Então, quais são os impedimentos matrimoniais? O 1521 é a norma mais cogente de todo o ordenamento jurídico, porque o caput do 1521, ele é muito impositivo, imperativo, de ordem pública. A professora dando aula e conversando com outros ao mesmo tempo. Pois é, Núcia, nossa. É porque, assim, aí quando a gente está focado, né, em algo, a gente está ali, né? Não, nem pego no meu celular enquanto eu estou dando aula, seja ela presencial, muito mais aí online, que eu estou aqui olhando para a câmera, né? Então, o ideal seria todo mundo estar aqui focado comigo. Porque é muito difícil a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Acaba a gente se distraindo, não fazendo nada direito. Muito bem, vamos lá. Então, não podem casar. Olha só, nem o artigo 121 do Código Penal é tão imperativo quanto o 1521, porque o 1521 ele está assim, ó, não podem casar. E quando a gente vai ver lá o 121 do Código Penal, ele diz matar alguém. Ele não diz que não pode matar, mas aqui ele diz que não podem casar. Quem não pode casar? Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Então, não podem casar pais com filhos, nem avós com netos, seja esse parentesco natural, ou seja, vínculo biológico ou civil, adoção. E a gente viu já na aula retrasada, na aula 2, essa aqui é a aula 4. Então, não podem casar sob pena de nulidade. Mas é óbvio, gente, que isso não vai passar no cartório, né? Imagina se você vai fazer habilitação para o casamento, aí você vai casar com o seu filho, com o seu pai, com o seu avô. Não tem muito cabimento. Um dia desses aí, uma mulher que se casou com um sogro, ela foi condenada, né? Porque ali caracterizou uma fraude previdenciária. No caso, ela se casou com um sogro que era militar, ele já era bem idoso, aí ela se casou e ele logo morreu. E aí ela ficou recebendo a pensão por 5 anos. E a fraude foi descoberta, ela foi criminalizada, né? Porque isso é fraude. Então, tem todas as características de fraude. Então, se o INSS, né, se todo órgão pensionista fosse realmente averiguar todos os casos, né, de nulidade, de armação, de fraude, as coisas estariam muito diferentes do que elas estão. Né? E o 2, o inciso 2, ele fala dos afins em linha reta. Né? O que é parentesco por afinidade? Nós já estudamos isso também, há 2 aulas. O parentesco por afinidade é o vínculo que une uma pessoa aos parentes do seu cônjuge ou companheiro. Né? Então, por exemplo, meu marido não é meu parente, mas os pais dele são meus parentes, são meus sogros. Se ele tivesse filhos antes do casamento, seriam meus enteados. Os irmãos dele são meus cunhados, esses são parentes por afinidade.
E os afins em linha reta não podem casar. Quem são os afins em linha reta? Sogro, sogra, enteado, enteado, madrasta, padrasto, genro, nora. Tá? Se vocês quiserem fazer uma anotação aí, no inciso 2, os afins em linha reta são sogro, sogra, enteado, enteada, madrasta, padrasto, genro e nora. Não pode casar, mesmo que o casamento anterior tenha se dissolvido. Tá? Então, João e Maria são casados, divorciaram. Maria não pode casar com o pai do João, nem João pode se casar com a mãe da Maria, mesmo esse casamento tendo terminado, seja pela morte, seja pelo divórcio. Tá? Mas a lei proíbe, por uma questão moral, muito mais moral do que outra coisa, né? Então, tanto que eu falei com vocês que existe aí uma lenda urbana dizendo que sogra é para sempre sogra, e a gente desmistificou isso, falando que sogra é para sempre sogra somente para fins de impedimentos matrimoniais, porque não tem mais nenhum tipo de dever e nenhum tipo de direito em relação à sogra. Por exemplo, eu vou poder pedir pensão para a sogra? Não. A sogra vai poder pedir pensão para mim? Não. Então, tem herança da sogra? Não, não tem. Então, não tem nenhum tipo de direito e nenhum tipo de dever. Só não pode casar. Tá? Por que que não pode? Porque o legislador quis determinar isso aí no inciso 2 do 1521. Né? Porque se a gente for parar para observar, a lei nada mais é do que a vontade do legislador. É a vontade de alguém que entrou no ordenamento jurídico, né, depois que passou por um processo legislativo que é super burocrático e passou a viger para exercer um controle social, uma padronização de comportamento, né, que para isso é que a lei existe, né, como uma forma de controle social. Pode falar, Douglas. Oi, professora. Então, a senhora conhece algum país ocidental que permita casamento entre parentes, entre pessoas do mesmo sangue, com o mesmo sangue? Pode, por exemplo, o Woody Allen casou com a filha adotiva, né? Ele casou com a. Ele era casado com a Mia Farrow e eles haviam adotado uma menina. E depois eles se divorciaram e ele casou com a própria filha, né? Então, é um negócio meio esquisito, né? Mas existe sim essa possibilidade. Aqui no nosso ordenamento jurídico é que não, né? Por uma questão, como eu falei, mais moral do que outra coisa, né? Então, tem sim essa possibilidade em outros países. Pois é, professor, enquanto casados, a nora tem obrigação de cuidar de um sogro idoso ou enfermo? Não. Quem tem obrigação é o filho em relação ao pai. Isso está lá no 229 da Constituição. Simone perguntando, né? Que no primeiro dia de aula eu falei assim, ó, os filhos, enquanto são menores, os pais precisam cuidar dos filhos. Mas quando isso se inverte, né, na velhice, enfermidade, necessidade, os filhos é que vão pagar pensão para o pai, né? Então, esse pai pode vir a exigir pensão alimentícia, mas sogro e sogra não. Tá? Então, pela lei, não, né? A não ser que se crie aí uma jurisprudência, mas eu penso que não, né? E que estaria aí o 1521, ele é claro em relação que não pode ter casamento. Mas o 1694 fala da obrigação de alimentos, né, mas não de cuidado. O cuidado é só pai para com os filhos e os filhos para com os pais. Aí seria mais uma questão de um nível espiritual de você querer cuidar do seu sogro e sogra. Agora, obrigação não. Lembrando que há culturas que permitem, né, professora? Como, se não me engano, a cultura cigana. Pois é, aí algumas culturas permitem e está tudo bem, né? Estou falando aqui no nosso ordenamento jurídico é que não. Como Núcia falou, uma questão moral. Infelizmente, no Brasil, Douglas falando, política e religiosidade se misturam, por isso a influência dos costumes no nosso ordenamento jurídico. Pois é. E aí, o problema é que a lei ela é criada através dos costumes da sociedade, né? Então, a cultura ela vai influenciar sim na lei. Então, a gente sabe que em alguns países existem umas leis esquisitas também, como nos países do Oriente Médio, em que o homem pode se casar com quantas mulheres ele puder sustentar. Tá? Então, a poligamia é permitida. Aí, gente, é variável de cultura para cultura. A questão se cuidar do sogro e sogra, eu não sei. Bom, obrigação não tem, tá? E obrigação é o filho para com o pai para com o filho. Inclusive, gente, eu vou fazer em setembro, eu vou avisar para vocês previamente, eu fui convidada pela Estácio Brasil para fazer uma live
vai ser no dia, eu acho que 17 e 24 de setembro. É uma terça-feira, às 18 horas. Eu vou falar sobre as questões da OAB, do direito civil, como um todo, tá? Todo o direito civil. E aí eu separei já as questões e eu vou fazer uma live foco OAB de direito civil. Vocês já fiquem aí no radar, né, de vocês, 17 e 24 de setembro, às 18 horas. E aí eu vou falar, inclusive, isso foi objeto da prova da OAB, do último exame, né? Essa questão aí do cuidado entre pais e filhos e idosos que, se ele, enquanto o filho era pequeno, menor de idade, ele não deu atenção, cuidado e abandono material e afetivo, na velhice ele também não vai ter esse direito, se isso restar comprovado. Então, inclusive, hoje eu estava gravando um vídeo, vou postar no meu Instagram, falando de uma decisão do Distrito Federal, né, que o juiz usou o Carlos Drummond de Andrade como uma inspiração para prolatar a sentença. E ele citou isso, porque era uma filha deficiente, com deficiência, né, portadora de deficiência, e aí o pai nunca cuidou dela, ela morreu. E aí, por indignidade, ele foi excluído da herança dela. Então, vou gravar esse vídeo. Foi essa semana que essa decisão foi tomada. Então, a gente sabe que a lei é o parâmetro, mas a gente pode usar todos os argumentos possíveis e cabíveis naquele caso concreto para aguçar o senso de justiça do juiz. Então, pelo que está na lei, é uma coisa, mas dependendo do caso concreto, eu vou adequar a lei ao caso concreto e posso, assim, criar jurisprudência. Tá? Então, tudo depende. Tá? A gente está falando aqui em linhas gerais, mas a gente sabe que a gente pode usar o argumento para que o nosso cliente seja atendido com uma prestação jurisdicional que lhe satisfaça. Então, esse é o grande mistério do advogado, né, de fazer valer a finalidade do direito, que é a justiça, e a equidade, que é a justiça do caso concreto, porque aquela decisão, ela pode ser justa naquele caso específico e não ser justa em outro. Então, por isso que a gente precisa analisar minuciosamente, pormenorizadamente, cada caso, né, e ter essa atenção com cada caso, que é difícil, né, gente? O judiciário está congestionadíssimo. Poligamia no Brasil é quase um poliamor. Pois é, muito amor para dar, né? Aí não quer dar para uma só. Poxa, eu tenho muito amor para dar, então eu quero dar amor para duas, três, quatro, cinco. Mas aí é o que eu falo: se a pessoa quiser viver assim, ela vai viver. Porque da porta da casa para dentro, quem manda é a gente que vai ditar as regras dentro da nossa casa. Mas a questão aí é o judiciário tentando padronizar um comportamento. Por quê? Porque enquanto as pessoas estão numa boa, tá tudo bem. Mas o problema é quando o conflito se instaura, aí quer chamar o judiciário para resolver. Aí eu falo, caramba, então você criou o problema, então seja maduro e adulto para resolver os seus problemas. Aí que é o ponto nevrálgico, porque não chame o judiciário para resolver. Então eu sou super a favor de ditar as regras e ter as regras, mas sabendo que a gente precisa assumir as responsabilidades e as consequências das nossas escolhas. O problema é que as pessoas querem fazer o que dá na telha e depois quer chamar o judiciário para resolver. Aí não, né? Aí não. Bom, que interessante. Pois é, tem tanta coisa interessante, né, Núcia? Por isso que eu gosto de refletir com vocês a respeito disso, principalmente também porque eu sou advogada, sou profissional de mercado, né? E dou aula de prática civil, e eu falo essas coisas para os meus alunos. Por quê? Porque não vamos ficar mecanizados, né, de fazer um copia e cola. Não, cada caso é um caso, e a gente precisa ter essa perspicácia, essa sensibilidade, esse feeling, né, para poder aplicar cada lei, cada doutrina, cada jurisprudência em um determinado caso. Tá? O inciso 3, ele é super confuso, né? Olha só. Mas se a gente desenhar, ele para de ser confuso, porque ele fala assim, ó, o adotante com quem foi cônjuge do adotado. Aí tu lê aquilo e fala, caramba, o adotante. Aí pensa assim, no pai, com quem foi cônjuge do adotado. Pensa aí na árvore genealógica. Adotante com quem foi cônjuge do adotado. Pensa no pai e no filho, quem foi cônjuge do filho. Não pode casar com a nora. Ué, mas já não podia mesmo, inciso 2 já proíbe. E o adotado com quem o foi do adotante. Então, o adotado é o filho com quem foi cônjuge do adotante, madrasta. Não pode casar. Mas a gente já viu no inciso 2. Então, o legislador ele quis complicar.
né? Porque quando você lê o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem ou foi do adotante, isso causa uma bagunça na cabeça, né? Mas a gente tem que ler com olhos de interpretar. E aí eu vou desenhando. É assim que a gente se programa para fazer as provas e os exames de OAB, de concurso, seja lá qual for, né? Porque a gente precisa saber interpretar, que é um dos problemas principais dos candidatos aos exames da OAB, por exemplo. Não sabe interpretar o que está sendo demandado ali naquela questão. As pessoas estão muito dispersas, né? Então, estão muito imediatistas, elas estão sem paciência, né? Um vídeo de 30 segundos já é muito. Imagine uma aula de 2 horas, né? Aí mesmo é que o povo não quer. Inciso 4. Os irmãos unilaterais ou bilaterais. Então, o que são irmãos unilaterais? Só por parte de mãe ou só por parte de pai. Não podem casar. E nem os bilaterais, que são do mesmo pai e da mesma mãe. E demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Bom, vamos analisar isso aqui. A primeira parte fala que os irmãos não podem casar. Até aí tudo bem, até mesmo por uma questão moral e também por uma questão de compatibilidade sanguínea. Então, irmão não pode casar com irmão, mas quando tem dentro de uma mesma família, pai tendo relação sexual com filha, que a gente sabe que infelizmente acontece, irmão com irmã, isso é incesto, tá? Incesto. Incesto não é criminalizado, né? Mas é uma relação entre pessoas da mesma família que, obviamente, o incesto não é crime, mas, obviamente, que estupro é crime, que tem outros crimes que vão caracterizar esse tipo de relação, tá? Mas não podem casar, sejam irmãos unilaterais, sejam irmãos bilaterais. Agora, a questão do até o 3º grau, inclusive, nós falamos na aula retrasada a respeito da contagem de graus. Inclusive, gente, todo mundo que entregou o exercício ganhou um pontinho, tá? Depois a gente vai corrigir para a gente ver assim, qual a correção daquele exercício da contagem de graus, tá? Muito bem. Aí, tios não podem casar com sobrinhos, conforme está aí previsto no inciso 4 do 1521. Mas existe um decreto de 1941, tá? Que é o decreto 3.200 de 1941, permitindo o casamento entre tio e sobrinho, desde que apresentem um laudo de compatibilidade sanguínea. Aí vocês podem falar assim, professora, mas esse decreto, ele tem 83 anos. E ele prevalece em relação ao Código Civil de 2002 pelo princípio da especialidade da norma, sim, tá? Então, por exemplo, embora o inciso, já vou deixar você falar, Douglas, o inciso 4 do 1521 proibir casamento entre tio e sobrinho, o decreto 3.200 de 41 permite, desde que eles apresentem um laudo de compatibilidade sanguínea. E prevalece o decreto em detrimento do Código Civil por causa do princípio da especialidade da norma, tá? Larissa falando que é a primeira aula, Marcelo também. Gente, esse exercício foi para consolidar o entendimento da aula 2, tá? Então é um pontinho extra, não tem problema, ninguém vai deixar, ninguém vai ter prejuízo. Depois quando estiver mais perto da avaliação, eu até coloco o exercício para vocês fazerem também, tá? Porque as pessoas estão se matriculando, eu entendo isso, então calma que vai dar tudo certo, tá? Depois eu coloco para vocês. Show! Então, pessoal, fala, Douglas, você queria falar, meu amor? Então, professor, entendi o inciso 5. O adotado não pode se casar com o filho do adotante, que seria o irmão, né? Desnecessário, já está no 4. Mas o 3 eu não compreendi, o inciso 3 eu não compreendi muito bem. Se puder me explicar novamente. Explico, claro. Vamos lá. O adotante, pai, não pode se casar com quem foi cônjuge do adotado. Então vamos lá. Pensa no João que adotou o José. Aí o José se casou com a Maria. Aí ele se divorciou da Maria. O João, que é o pai do José, pode se casar com a Maria? Não. Entendi, Tudo bem? compreendi. Entendeu? Entendi E a segunda parte diz assim, ó, e o adotado não pode se casar com quem foi cônjuge do adotante, que é como se fosse a madrasta dele. Entendi. Deu para entender? Quando você desenha... Entendi. Obrigado, professora. Show!
Então, gente, é isso mesmo. O Douglas está fazendo, o que o Douglas está fazendo, vocês também vão fazer, tá? Tá com dúvida? Pergunta que eu explico de novo. Tá? Porque quando eu estou na aula presencial, eu desenho no quadro, porque quando a gente desenha, fica mais claro. Né? Então, adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem ou foi do adotante. E o inciso 5, ele é muito claro também. Ele fala o adotado com o filho do adotante. Pô, são irmãos. E isso já estava no inciso 4, não precisava ter repetido. Né? Fica mais fácil entender adotado como filho. O genro não pode casar com a nora. Não é o genro que não pode casar com a nora, é o sogro que não pode casar com a nora. Né? Então, é o sogro, eu não posso casar com o meu sogro, eu não posso casar com a minha sogra, eu não posso casar com o meu genro, eu não posso casar com a minha nora, eu não posso casar com o meu enteado, nem com a padrasta, nem com o padrasto. Tudo bem? Então, não pode. Quem não pode casar? Vamos lá. Pai com filho, avô com neto, irmãos, sogro, sogra, enteado, enteada, madrasta, padrasto, genro, nora. Não pode casar, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo aí. As pessoas casadas não podem casar. Sério? Claro que não podem, né? Porque elas já são casadas. Para se casar de novo, tem que divorciar, tem que ser viúvo. Ou ter o casamento anulado, que a gente vai falar já já, tá? Bem-vindo aí, Thiago. Que bom que você conseguiu, meu amor. Então, as pessoas casadas não podem casar, tá? Oi, Valdionô, tudo bem? Bem-vindo, boa noite. Sejam muito bem-vindos quem estão aqui pela primeira vez hoje, tá? Depois vocês podem assistir as aulas gravadas, que essa aqui já é a nossa quarta aula. Mas fica tudo gravado e o material também disponível para vocês, tá? Muito bem-vindos. E o 7, o último inciso do 1521, o cônjuge sobrevivente não pode se casar com um condenado, presta atenção, condenado, grifa no seu vademecum, porque ele tem que ter sido condenado. Então, se ele estiver respondendo o processo, inquérito, ele ainda não foi condenado. Então, vamos lá entender. O cônjuge sobrevivente condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, vamos pensar assim, ó, João casado com Maria. Maria tem um amante, Pedro. O Pedro manda matar o João. A Maria não pode casar com Pedro. Porque se o Pedro for condenado pelo homicídio ou tentativa de homicídio contra o consorte da Maria, o cônjuge da Maria, ele não vai poder casar. Professora, mas se ele estiver respondendo o inquérito, ele pode? Pode, porque aqui fala condenado. Se ele estiver respondendo ação criminal, pode? Pode, porque aqui fala condenado. Mas aí, quando vier a condenação, aí o efeito vai ser ex tunc. Tudo bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá. Ele está respondendo inquérito. Pode casar? Pode. Está respondendo ação criminal. Pode casar? Pode. Por quê? Porque não houve condenação. Mas quando houver, e se houver a condenação e esta transitar em julgado, aí vai ter efeito ex tunc. Vai falar, ó, não podia ter casado não, hein? Porque casou com o autor do homicídio do seu cônjuge. Isso se chama conjugicídio. Precisa do trânsito em julgado. Então, aqui no Brasil, só é considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá? Então, aqui é caso de conjugicídio. Quando vocês ouvirem falar em conjugicídio, se trata do inciso 7 do 1521, que é a pessoa que se casa com o mandante, autor, coautor do homicídio, quando há condenação transitada em julgada do consorte daquela pessoa. Tá? Então, conjugicídio. O 1522, ele vai dizer assim, ó, os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. E aí essa questão, ela ocorre, por exemplo, quando a gente vê algum filme, novela, que o celebrante fala assim, alguém contra esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre. E, na verdade, não é o cálice para sempre, porque a oposição em relação aos impedimentos matrimoniais, elas precisam ocorrer até a celebração do casamento para que o casamento não ocorra. Então, alguém tem que dizer, lá no registro civil, tá, vai casar com a sogra, ela é sogra, não pode. Vai casar com um irmão, não pode. Vai casar com o genro, a nora, o avô, o pai, o neto, sei lá.
Então, a pessoa precisa se manifestar em oposição àquele casamento até a data do casamento. Mas, professora, mesmo se estiver a serviço, caso for um policial. Ah, entendi. Então, o policial está a serviço, e aí ele. Mas ele, se ele já era. Ele está a serviço, entendi. Aí ele mata, em legítima defesa, sei lá, aquela pessoa. Aí vai ter a excludente de ilicitude. Mas o policial em serviço não é dever dele matar, né? Estrito cumprimento do dever legal, não é, né? Mas eu não sei, Gustavo. Aí a questão aí, eu entendi o que você falou. O policial está a serviço, ele matou o João. O Pedro é policial, matou o João. Mas aí o Pedro, aí a mulher do João vai chegar e vai ser consolado pelo Pedro. O Pedro vai casar com ela. Aí ele não pode, se ele for condenado pelo homicídio, não poderia casar, pelo que está aí previsto no inciso 7 do 1521. Vai depender da condenação. Mas ali a tentativa é só de homicídio doloso, né? Porque homicídio culposo não cabe tentativa, né? Mas é uma questão interessante que você está colocando aqui, né? Então depende das circunstâncias, né? Conhecia, não conhecia, era amante, não era? Ou conheceu depois, né? Porque aí, depois do falecimento, se conheceram e aí não sei. Depende das circunstâncias, tá? Até porque aqui é homicídio ou tentativa de homicídio. Por nada, desculpa, porque realmente aí teria que ter o caso concreto para a gente entender. E, como eu falei, o direito não é uma ciência exata, né? E daí, cada caso é um caso, e aí isso seria julgado pela justiça criminal e pela cível. A criminal, a condenação, claro. E a cível, a questão da nulidade do casamento. Então, aqui, se porventura for alguma excludente de ilicitude, seja o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular do direito, aí ele não vai ser condenado, né? Porque exclui a ilicitude do fato. Daí ele poderia casar. No caso, não haveria condenação por conta das excludentes de ilicitude, porque crime é fato típico, antijurídico e culpável, né? E essas 4 excludentes, elas retiram a ilicitude do fato, né? Então, aí é o casamento, a junção do civil com o criminal. Tá? Não sei se deu para vocês entenderem, né? Que aí ele não seria condenado, ele é, seria absolvido por conta de uma excludente de ilicitude. Mas achei interessante sua pergunta. Bom, 1549 vai falar sobre a decretação da nulidade do casamento pelos motivos previstos no artigo antecedente, que é o 1548, na infringência de impedimento, e pode ser promovida mediante a ação direta por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Porque a ação de nulidade, tá? Relembrem isso. Nulidade, qualquer um a qualquer tempo, qualquer um a qualquer tempo, não se submete a prazos. Então, e o Ministério Público tem legitimidade, porque o Ministério Público é o fiscal da ordem jurídica. Daí, ele pode ser o responsável pela ação de nulidade do casamento e de qualquer ato. E aí eu relembro o artigo 166, incisos 6 e 7, porque o 166 ele vai dizer o que é um ato nulo, tá? Então, marquem isso no código de vocês, no caderno de vocês, porque isso vai acompanhar a vida acadêmica profissional de vocês, tá? O que é ato nulo? Quando o sujeito não é capaz, quando o objeto não é lícito, quando a forma não está prescrita em lei, quando tem por finalidade fraudar lei imperativa, está tudo no 166. Então, coloquem no 166, releiam, anotem, para poder consolidar entendimento. Como professor, eu vejo que alguns alunos não sabem distinguir um ato nulo de um ato anulável. Aqui a gente está falando de casamento. Então, o que gera a nulidade do casamento? Todas as infringências dos impedimentos do 1521. Então, os 7 impedimentos. Se forem infringidos, esses 7 impedimentos podem gerar o quê? Nulidade. E qual é o prazo para eu ajuizar uma ação de nulidade? Não tem prazo, porque os atos nulos não se submetem a prazos, nem prescricionais, nem decadenciais. Tá? Então, atos nulos não se submetem a prazos. Eu vou fazer um quadrinho para vocês. No final da aula, eu vou explanar
a diferença entre casamento nulo e anulável, tá? Agora a gente entra nos casamentos anuláveis. Então, o que pode gerar anulabilidade do casamento? Inciso 1, de quem não completou a idade mínima para casar. Qual a idade mínima para casar? 16. Essa é a idade mínima para casar. Só que esse inciso 1, ele está revogado tacitamente, porque não pode mais casar menor de 16 anos, por conta da alteração que eu falei para vocês na aula passada, do artigo 1520. Então, o menor de 16 anos não pode mais casar, em hipótese alguma, tá? Porque isso foi alterado. E aí a gente faz uma junção do artigo 2º da Lei de Introdução com a Lei 13.811 de 2019 e o artigo 1520, para dizer que os incisos 1, o inciso 1 do 1550 está revogado tacitamente. Por quê? Porque o menor de 16 anos, caso ele se case, vai gerar o quê? Nulidade. Nulidade. Tudo bem? Porque todos os atos praticados pelos menores de 16 anos são nulos. Nulos. Mas até dezembro de 2019, podia casar em caso de gravidez. Agora não pode mais. Tá? Então, gera nulidade. O inciso 2, ele fala assim: é anulável o casamento do menor em idade núbil, ou seja, ele tem entre 16 e 18, ele está em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal. É óbvio, gente, que isso é muito raro de acontecer. Como é que eu, aos 17 anos, iria me casar, teria me casado sem autorização dos meus pais? O cartório não ia deixar passar, né? Mas tudo bem, vamos lá. O menino se casou aos 16 anos. O pai não autorizou. E aí, o que acontece? Ele pode ser anulado. Mas isso é meio surreal também. Por quê? Porque ninguém pode se aproveitar da própria torpeza, né? Então, tem uma máxima no direito: ninguém pode se aproveitar da própria torpeza. Então, se o menino vendeu a bicicleta, ele tinha 16 anos, ele não poderia ter vendido, mas ele vendeu, ele recebeu dinheiro. Aí depois ele fala assim: ó, olha, eu quero anular esse negócio porque eu era menor de idade, então eu não podia ter vendido. Eu era relativamente incapaz. Então devolve meu dinheiro, devolve minha bicicleta, que eu devolvo o dinheiro. Não é assim, porque ele sabia que não podia e fez. Então ninguém pode se aproveitar da própria torpeza. Mas tudo bem, vamos analisar aí o que diz o inciso 2, do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal. Qual o prazo? Aí já tem prazos, porque nulidade não tem prazo, mas a anulabilidade tem. Aí a lei vai nos dizer qual é o prazo. Então já fiz aqui um resumo para vocês. Há um prazo de 180 dias para o incapaz ao deixar de sê-lo. Ou seja, ele deixa de ser incapaz quando? Aos 18 anos. Aí ele mesmo pode anular o casamento dele mesmo. É doido, né? Eu acho que o legislador estava no nirvana quando escreveu esse inciso. Mas tudo bem, vamos lá entender isso, né? Tentar compreender isso aí. Então, vamos lá. O menino José casou aos 16 anos. Os pais não autorizaram. Poderia ter casado? Não, a não ser que tivesse havido o suprimento judicial de consentimento. Aí tudo bem, aí é tranquilo, porque o suprimento judicial de consentimento, ele é equiparado à autorização dos pais. Mas aí ele se casou assim mesmo. E ele, quando completar 18 anos, ele pode anular o casamento. Qual o prazo? 180 dias. Então, ele completou 18 anos. 18 anos, 180 dias, ele pode anular o próprio casamento. Do representante legal. Então, vamos lá. O pai do José não autorizou e ele se casou. O representante legal pode anular o casamento. Pode pedir a anulabilidade do casamento. Qual o prazo? 180 dias. A partir de quando? Do casamento. E os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? 1845. Ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro. Esses são os herdeiros necessários, tá? 1845. Qual é o prazo? 180 dias. A partir de quando? Da morte do incapaz. Então, vamos entender aí. Que pena que eu podia desenhar isso para vocês, né? Então, vamos lá. Vamos supor que o José tenha se casado aos 16 anos sem autorização dos seus tutores. Ele é órfão de pai e de mãe. Ele recebeu uma herança do pai e da mãe. E ele se casou sem autorização dos tutores.
E aí, ele se casou aos 16 anos e aos 17 anos ele falece. Quando ele falece, a esposa dele vai ter o direito de herança, porque ele não tem filhos, não tem pais, ela seria a única herdeira dele. Porque no artigo 1829, o cônjuge está em terceira linha na ordem da vocação hereditária. Quem herda em primeiro lugar? Descendentes. Quem herda em segundo lugar? Ascendentes. Se não tem descendentes nem ascendentes, cônjuge ou companheiro. Tá? Então, qual seria, vamos dizer assim, o interesse desses tutores anularem o casamento? O interesse seria que ela, cônjuge, não entrasse na herança, na vocação hereditária dele. Porque se anula o casamento, ela não vai receber herança. Porque esse casamento não poderia ter acontecido porque não houve autorização dos tutores. Mas, como eu disse, isso aí é um nirvana do legislador que, sinceramente, qual é a possibilidade, a probabilidade disso acontecer? Então, muito remota e é só para ser uma pegadinha para as pessoas numa prova, porque na vida real é muito pouco provável que isso ocorra, tá? E se acontecer, você tem que saber lidar. Por isso que eu falo, gente, o direito material, ele é super importante, né? Como eu falei para vocês, eu dou aula de prática civil, e para a gente fazer petição inicial, para fazer contestação, para fazer um recurso, eu tenho que saber direito material, né? E o direito processual, porque eu tenho que saber qual é o mérito da questão para eu poder saber como que eu vou fazer com aquilo. Então, eu tenho que saber o direito material, que são os ingredientes do bolo, e o modo de fazer o processo civil. E a prática é a mão na massa. Então, tem que saber fazer. Vamos lá. O inciso 3 diz assim, ó, é anulável o casamento por vício da vontade, nos termos do 1556 a 1558. E aí, a gente se reporta ao 1556 e 1558, que fala de erro e de coação. Então, quando houver vício de consentimento, o casamento pode ser anulado. E repetindo o que eu falei há pouco, nulidade tem prazo? Não, não tem. Anulabilidade tem prazo? Tem prazo, que varia de acordo com a situação, e eu fiz um quadrinho para vocês ao final para explicar todos os prazos de anulabilidade do casamento. Então vamos lá. O 1556 ele diz assim, ó, o casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve por parte de um dos nubentes ao consentir erro essencial quanto à pessoa do outro. Então, se houver erro, pode anular casamento. Mas o que é erro? Casei com a pessoa errada? Não, isso não é erro. O erro a gente vai ver lá no 1557. Olha o que se considera erro essencial sobre a pessoa do cônjuge. Inciso 1 diz: o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, que é subjetivo. O que os doutrinadores vão falar sobre isso? Identidade, honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então, o erro, houve um equívoco, um engano, né? E o cônjuge enganado, quando ele sabe desse erro, aquilo torna insuportável a vida do casal. Ah, por exemplo, identidade, honra e boa fama. Ah, era homem e pensou que era mulher. Era mulher e pensou que era homem. Ah, era a Rutinha e a Raquel, irmãs gêmeas, né? Então era uma gêmea casando com a outra e casou com a outra, não sabia. Aí isso tem a ver com identidade, honra e boa fama. Então a honra, o que tem a ver com a honra e boa fama, né? Então aqui pode se encaixar muitas coisas. Exemplo, casou com um cara que ele já tinha sido casado, já tem 4 filhos, e ele escondeu isso, ele enganou. E quando a mulher descobre, ela não quer mais ficar casada com ele. Isso é um erro de identidade, honra e boa fama. Ah, o cara aparentemente é muito bacana, muito legal, muito bonzinho, mas ele tem um perfil fake nas redes sociais e barbariza. E tem gente que é dissimulada, né? Então ela aparenta ser uma coisa quando, na verdade, quando vai ver é outra, né? Então, aqui, se for descoberto qualquer caso que torne insuportável a vida do casal, que tenha a ver com identidade, honra e boa fama, pode anular o casamento. E já vou falar, são 3 anos, tá? Que a pessoa tem para descobrir que foi enganada nesses casos de 1557. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida conjugal.
Então, isso aí se apaixonou avassaladoramente no carnaval, e aí se casou com aquela pessoa, e depois que você está casado, aí você vê aí no Cidade Alerta, no, sei lá, esses programas aí sensacionalistas, que o cara é foragido, não sei de onde, que matou, que esquartejou, e aí a pessoa fala, nossa, meu cônjuge, não quero mais ficar casado. Então ela pode anular o casamento por conta disso, de crime anterior ao casamento, que ela desconhecia ou ele desconhecia e que vai tornar insuportável a vida do casal. Pode falar, Douglas. Professor, então o casamento anulável se confunde com a ação de divórcio? Porque Não. se você... são coisas diferentes. Eu entendo assim, porque o casamento, o divórcio é um direito, né, potestativo, não independe da Isso. vontade do outro. Então, se você se sente enganado, você vai se divorciar. Isso que eu gostaria que a senhora me explicasse em relação Sim. à diferença. Ótimo você ter perguntado isso, porque eu ia falar, quando eu acabasse de explicar a anulabilidade, que eu ia falar para o meu, eu sempre falo para o meu cliente, olha, se você tem algum caso de anulabilidade, o melhor é você divorciar, porque para entrar com a ação de anulabilidade é muito complicado, porque você vai ter que provar esse erro, você vai ter que esperar a citação, contestação, né? O divórcio dá divisão de bens, a anulabilidade não, dá sim, porque a anulabilidade, ela vai ter direito, a pessoa vai ter direito à divisão de bens, tanto no divórcio quanto na anulabilidade, até porque o efeito da sentença é ex nunc. Tá? O efeito da sentença só é ex tunc na nulidade. Na anulabilidade é ex nunc. Tá? Então vai ter partilha de bens sim, porque até a data da sentença vai surtir efeito. Tá? Então, o ideal é realmente o divórcio, porque uma ação de anulabilidade ela vai demorar muito. E o divórcio não, o divórcio é rápido. Né? Então é só a pessoa não quer, tá bom. Aí depois vai fazer a partilha de bens. Mas a anulabilidade, a única diferença da ação de anulabilidade para o divórcio é que se a pessoa divorciar, o estado civil dela vai ser divorciada. E se a pessoa ela for optar por uma ação de anulabilidade, ela vai voltar a ser solteira. Né? Então, essa é uma diferença, a única diferença. Tá? É assim, vantagem, vamos dizer. A única vantagem seria voltar ao estado civil de solteiro. Mas eu acho, sinceramente, que hoje em dia isso não faz diferença. Se a pessoa é divorciada ou ela vai voltar a ser solteira. Eu não sei. Eu, pelo menos, acho que isso não faz a menor diferença. Pode falar, Tainá. Tu entendeu, Douglas? Entendeu, Simone? Entendi Maravilha. perfeitamente. Muito obrigado, professor. Nada, meu amor. Tainá, tá com a mãozinha levantada. Pode falar, meu bem. Oi, professora, boa noite. Tudo bom, querida? Boa noite. Tudo. Então, eu ia falar justamente a respeito da pessoa voltar a ser solteira, né? Mas a senhora acabou já falou, e aí ficou perfeito. Show. Isso aí, a única vantagem seria essa, né? Porque aí ia pegar aquela sentença de anulabilidade, ia levar lá no cartório onde eles se casaram e ia ser anulado aquele casamento, anulado, né? Ia ser registrado lá no livro do Registro Civil e ela voltaria a ter uma certidão de nascimento. Né? E aí eu acredito, professora, que estaria mais ligado, talvez, à religiosidade da pessoa. Acredito Pode que ser. a pessoa possa fazer isso mais por questões religiosas, até porque quem se casa, né, no religioso tem essas questões. Então, acredito que só seria importante mesmo por essas vias de fato, porque de resto... Exatamente. Eu acho que hoje em dia não tem muita importância. Antigamente, que a mulher divorciada ela era mal vista, ela sofria um preconceito. Hoje em dia eu não consigo enxergar isso, mas às vezes tem gente que não quer ter o estado civil de divorciado, né? Mas ok. Mas perfeita sua observação. Por nada, meu amor. Então vamos lá. Inciso 3 do 1557. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, eu até grifei aqui, né? Que não caracterize deficiência. Por quê? Isso aqui foi alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque uma pessoa deficiente física, ela não tem defeito, ela é deficiente. Né? Então, ela pode ser deficiente visual, ela pode ser deficiente auditiva, ela pode ser deficiente físico, mas ela não tem defeito. Tá? Se equipara à união estável? Sim, se equipara à união estável. Tá? Então, é a mesma coisa, porque a união estável está cada vez mais parecida com um casamento.
Inclusive, na aula que vem, e na aula que vem é véspera de feriado, né? Mas vai ter aula normal. E aí, eu não sei se a semana que vem ou a outra eu vou falar de união estável, porque a única coisa que diferencia a união estável do casamento é a solenidade, porque o casamento é um ato solene, e também, se não estiver formalizado, aí vai ter que reconhecer essa união estável em juízo, né? Porque muita gente vive em união estável, mas não instrumentaliza. Então, isso também é uma falha enorme. Por quê? Porque como é que você vai provar que você tem união estável, né? Então, tem que ter pelo menos uma escritura pública. Agora, as pessoas vão, ficam, né, namoram e não sabe qual é a data da transição do namoro para a união estável. Não é complexo. Então, a gente precisa também colocar nossa vida em ordem. É o que eu já falei aqui, né? Então, tem gente que está separado de corpos do cônjuge, já está morando com outra pessoa. Se você nem resolveu sua vida anterior, como é que você já está com outra pessoa? Né? Então, bota as coisas no lugar, faz as coisas direitinho para colocar a vida em ordem. Ordem não é controle, ordem é estrutura. Ah, então, você que para assim, meu bem, a união estável, tá? Pode falar, Tainá. Professora, mas essa questão do judicial seria a do cartório ou não? Tem que realmente levar ao judiciário? Não, estou dizendo assim, por exemplo, João e Maria estão morando juntos, né? E aí, um dia eles resolvem terminar. Aí o João fala assim: Ah, Maria, volta para casa lá dos seus pais, porque eu não quero mais o relacionamento com você. Só que ela ajudou ele, ela foi parceira, ela deixou de fazer unha, cabelo para ajudar ele, e aí ele comprou um carro e tal, 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 e aí ele manda ela embora e não tem união estável regulamentada, e aí ela vai querer metade do carro, porque afinal de contas ela ajudou também, não necessariamente financeiramente, mas ela se esforçou para economizar. Estou dando um exemplo, tá? E aí, como ela não tem isso formalizado, o que que ela vai fazer? Ela vai buscar um reconhecimento jurídico, judicial, né, daquela união estável para fazer a partilha de bens. Porque como é que ela vai dividir um bem se ela não tem aquela união estável formalizada? Então, por isso que eu falei do reconhecimento judicial, né? Por nada. Enfim, E nesses casos de que a pessoa não divorciou, professora, mas já tem uma união estável registrada em cartório com outra pessoa? aí tudo bem, pode, né? Pode. Porque ela tem uma união estável registrada, até porque o 1723, parágrafo 1º, tá? 1723, parágrafo 1º. Ele fala assim, ó, que não há problema de uma pessoa registrar a união estável, porque ele fala assim, ó, os mesmos impedimentos matrimoniais do 1521 impedem a união estável, salvo o inciso 6, se for separado de fato ou judicialmente. Então, vamos lá. O cara, vamos contar a historinha aqui. João e Maria são casados. Divorciam. Não, perdão. Separam de corpos. O João separou de corpos da Maria, aí já está em união estável com outra mulher, com a Ana. Tá? Pode registrar união estável? Pode. Ele vai declarar lá no cartório que ele é separado de fato e ele está registrando a união estável. Pode. Tá? Só que a gente vai ver que isso também tem consequência jurídica. Por quê? Na aula 5, a gente vai falar sobre as causas suspensivas. O que que é isso? Tá? Que é uma orientação da lei. Aqui a gente viu não podem casar. Eu acho que não vai dar tempo hoje, né? Mas tudo bem, não tem problema, a gente deixa para a aula que vem. A aula que vem é muito interessante, que eu vou falar sobre as causas suspensivas e os efeitos jurídicos do casamento. E vale para a união estável também. Tá? Então vamos lá. Uma pessoa separada de corpos pode se casar? Não. Tá? Mas uma pessoa separada de corpos ou judicialmente, ela pode constituir união estável. Só pode se casar se for divorciado ou viúvo. De novo, né? Então, se a pessoa se casou a primeira vez, ela só pode se casar pela segunda vez se for divorciado ou for viúvo, ou tiver o casamento anulado. Tá? Fora isso, ela pode constituir união estável, mas ela vai declarar que ela está separada de corpos. Mas o problema é se ela tiver um bem com o cônjuge anterior. Então, vamos supor, João e Maria que se casaram. Eles têm um bem em comum. Eles se separaram, não fizeram divórcio e têm um bem em comum. Então, ele vai agora fazer uma união estável com a Ana. Só que ele não fez a partilha de bens com a Maria e nem se divorciou da Maria. Mas ele pode registrar união estável? Pode. Pode sim, tanto no RCPN quanto no cartório de notas. Tá?
O problema é a confusão patrimonial que isso vai ter, porque ele ainda não fez a partilha de bens. Então, quando oriento o cliente aqui, quando ele vai fazer a união estável, ele não pode escolher o regime de bens, tem que ser separação obrigatória. Por quê? Para não haver confusão patrimonial. Vou falar sobre isso de forma bem detalhada na aula que vem. Tá? Porque se uma pessoa é divorciada e não fez partilha, ela até pode se casar, mas ela tem que casar com separação obrigatória, até que se resolva a partilha. Justamente para quê? Para evitar confusão patrimonial. Porque as pessoas, não sei o que é isso, parece que o mundo está acabando, né? Porque elas não querem resolver as coisas do jeito que tem que ser resolvidas. Tanto que eu sou contratada muito pela segunda mulher. Porque o que acontece? Essa mulher que está em união estável com esse homem, que está casado com a outra no papel ainda, ela fala assim: doutora, eu quero te contratar para fazer o divórcio do meu marido. Aí eu falei: ué. Aí ela quer que eu faça o divórcio do marido dela com a primeira mulher, para ela ter certeza que ela que vai ter os direitos de pensão caso ele venha a falecer. Porque, gente, vocês não imaginam o que isso tem de polêmica e de ações judiciais correndo, porque o cara é casado com uma. Então ela tem a prova que ele é casado com ela. Está separado de corpos, mas já está com a outra. Mas você acha que essa aqui vai ficar satisfeita? Ele morreu. Ele morreu. Aí ela vai querer a pensão dele. Ela vai dar entrada. É óbvio, gente, que se a atual tiver um bom advogado especialista, a nova mulher que vai ter o direito. Por quê? Porque aquele casamento ele não existe mais. Mas vocês sabem que isso dá confusão. E se for o caso, ela até no INSS, por exemplo, divide pensão. Ah, metade para cada uma. Mas se for para a justiça, pode haver divisão se tiver acordo. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, teve um caso de um cara que ele vivia com duas. Era assim, ele morava na casa dele, mas ele tinha um relacionamento com uma e tinha um relacionamento com a outra. Então, ambas sabiam, e uma era aquela mulher que era a tal da Amélia, né? Que fazia comida, que esperava ele chegar e arrumava o pratinho dele, cuidava dele. A outra era o papo cabeça, era o vinho. E as duas, ele estava satisfeito com as duas. E ele morreu. E o que elas fizeram? Olha, eu dava para ele o que você não podia. E você dava para ele o que eu não podia. Ele era feliz das duas. Então, vamos entrar num acordo? Vamos. Vamos dividir pensão e patrimônio? Vamos. Ótimo. Nível altíssimo de espiritualidade também aí, né, gente? Opa, não vamos brigar. Vamos fazer um acordo. Dividiu pensão, dividiu patrimônio. Ótimo! Gente, quando acontecem umas coisas assim, é engraçado, né? Pô, mas vamos combinar. Adultas, né? Adultas sabendo resolver a situação da melhor forma possível. O acordo é a melhor solução, gente. Então, não, eu já respondi, tá vendo, Tainá? Professora, a esposa tem direito ao bem adquirido após a separação de corpos? Não, não tem. Por isso que hoje em dia, né, na terça passada, eu não sei se vocês viram no meu Instagram, eu gravei um vídeo falando do CNJ. Então, falei das principais mudanças que o CNJ trouxe, que aqui no Rio de Janeiro já era assim, né, que já pode fazer divórcio com menores, inventário com menores, no cartório, e pode agora fazer escritura pública de separação de fato. Olha que maneiro. Né? Então, o CNJ expandiu isso para o Brasil inteiro. Houve uma mudança na resolução 35 do CNJ e já pode se fazer uma escritura pública de separação de fato. O que isso dá? Dá o direito da pessoa, assim, ó, romper o casamento ali. Então, quando rompe o casamento, o problema, sabe qual é? Que a pessoa, às vezes, ela se separa de fato, mas ela não tem uma prova. Qual foi o dia? Assim como não tem prova de quando começou a união estável. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Então, aí a pessoa já está mal intencionada, ela fala assim: ah, vou para tua casa. Ah, tá bom, vem para minha casa. Aí chega aqui, pede um iFood. Olha, vou pedir um japonês. Aí já tem o comprovante de residência da sua casa. Aí chega o japonês, aí abre um vinho, tira foto, em um relacionamento sério, posta nas redes sociais. Pronto. Início da união estável. Então, cuidado, né? O golpe tá aí, cai quem quer, e às vezes é cilada, Bino. tem que fugir das ciladas, tá? Então, a mesma coisa, a pessoa vai fazer de tudo para provar que a união estável começou naquele dia. E a mesma coisa ela vai ter que provar que a separação de corpos aconteceu naquele dia. Então, por exemplo, o cara saiu de casa, ele
vai para o hotel. Então, pega a nota fiscal do hotel. Naquele dia é o marco da separação de fato. Mas se ele não conseguir provar que a separação de fato foi naquela data e ele adquiriu patrimônio, aí é questão de prova, de documento, de muito conflito na justiça, tá? Então, super pertinente, né, a sua pergunta. Solução ideal, lindo, perfeito, isso aí, nível bem elevado. Verdade, melhor acordo que guerra. Com certeza, pobre vai para o hotel. Não, pobre vai para o hotel, não, professora. Pois é, mas aí ele tem que ter uma prova de que ele está se separando naquele dia. E tem gente que está separado de corpos dentro de casa, né? Conheço casais assim, que vivem debaixo do mesmo teto, mas dormem em quartos separados, não se relacionam mais. Né? E aí, como é que vai provar? Ele está coabitando e mesmo assim está separado, né? Muitos, pois é. Isso é raro, mas acontece com frequência, né? Então a gente sabe que há situações e situações, e que se isso for parar no judiciário, vai ter problema, né? Porque aí quem ganha mais? Quem tem mais provas. Que provas? Documentais, testemunhais, né? Aí tem lá as pró-confissão, perícia, artigo 212 do Código Civil e 369 do CPC. Quais são as provas admitidas em lei? 212 do Código Civil, 369 do CPC. Então, tudo isso eu posso levar de prova, tá? Bom, eu estava dizendo para vocês que deficiência não é defeito. E que defeito seria uma impotência sexual. Poderia ser defeito? Ah, professor, mas hoje tem o Viagra, tem o azulzinho. Tá, não sei se é a mesma coisa, né? Mas que tem, tem. Né? Mas a questão toda também aqui é mais ainda a potência sexual generande do que coeunde. Porque a impotência sexual coeunde é a impotência sexual para o coito, para o ato sexual. Que aí o Viagra pode dar jeito. Mas a impotência sexual generande é um problema sério. Por quê? Porque imagina que o cara fez vasectomia e não falou para a mulher. E a mulher tem um sonho de ser mãe. Ele não falou. Aí ela se casa com ele, querendo porque ela quer ser mãe, e depois ela acha nos documentos dele lá que ele fez vasectomia, Mas passa sem, aí. sem falar para ela, sem ter contado isso para ela. Então ele enganou. A mesma coisa a mulher que fez laqueadura. E o cara tem um sonho de ser pai e ela não falou. Então também é caso de enganar. E aí isso pode gerar uma anulabilidade do casamento também, tá? E outra questão, que é a segunda parte que eu grifei aí, moléstia grave transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou da sua descendência. Então, o que quer dizer isso aqui? A pessoa é portadora do HIV, não fala. Ela não falou e ela é portadora do HIV. Tanto, gente, quando você for se relacionar com alguém, né, tá? Primeiro que você não vai se relacionar sem se proteger, né? É o mínimo, né? Mas aí o casamento, o relacionamento ficou sério, vocês vão se casar, seria muito prudente providenciar exames para ver se a pessoa tem HIV, HPV. Isso é importante. Né? Quando eu me casei, eu fiz exame pré-nupcial, mas hoje as pessoas não fazem. Né? Conheço uma pessoa que casou com psicopata. E aí, psicopata, o que mais tem aí? Mas dá para identificar o psicopata, entendeu? Então, o psicopata, ele é uma pessoa sádica, ele é uma pessoa até... Ele é manipulador, ele é galanteador, né? Mas ele é, vamos dizer assim, é 100% razão e zero emoção. Né? E o psicopata, ele atrai o borderline. E a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas estão doentes, tá? Porque, e na verdade, isso não é doença, isso é transtorno, tá? Que não tem cura, tá? Psicopatia não tem cura, borderline não tem cura, mas tem controle. Então, uma pessoa borderline é aquela que ela tem a emoção aflorada, ela é muito emocional e ela atrai o psicopata. Porque o psicopata, ele, se, ele chega ao auge dele quando ele manipula um borderline. Né? Então, isso é muito perigoso. E quer ver, tem criança que ela já tem traços de psicopatia. Vou te dizer quais são. A criança, quando ela faz maldade com um animal, ela é um psicopata. Porque desde criança a pessoa já nasce com esse transtorno. Né? E ela vai só piorando. E aí ela vai ter um relacionamento com aquela pessoa que ela é frágil. Ela é até uma pessoa super inteligente, mas ela é frágil emocionalmente. Ela tem uma lacuna emocional
que vai atrair o psicopata. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Ah, caramba, que aula top. Ai, que bom. Entra na mente da pessoa. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado e a gente se proteger. Né? Por quê? Porque a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento ele é super importante. Assim, às vezes a pessoa ela acha que ela é bipolar, porque um dia ela tá bem, outro dia ela tá mal, mas ela pode ter um transtorno de borderline. Ela pode ser borderline. Né? Essa relação do borderline com o psicopata, ela é terrível. Tá? Porque quando o narcisista é um outro transtorno, mas nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista. Então você vai ver as características do psicopata. E é um horror, porque ele manipula de uma tal forma que depois ele sai como se ele fosse, né, que o outro fosse o culpado. Ele quer jogar tudo nas costas do outro. Gente, mas é doido, é porque eu gosto de estudar psicologia também, né? E esses tipos de transtornos de personalidade e de temperamentos de personalidade, eu gosto de estudar. Por quê? Porque eu lido com pessoas, então eu preciso saber, né? E gosto de estudar isso também paralelamente ao direito. Então, vamos lá. Se a pessoa tem HPV, HIV, não conta. Se ela fez vasectomia ou laqueadura, não conta. Uma coisa é não saber que é estéril, e a outra coisa é ela saber que ela não pode ter filho, e mesmo assim ela engana. Prazo para anular casamento, 3 anos. Se for erro, tá? Se for caso de erro. A coação aqui é a coação moral, porque a coação física, conforme eu falei no início da aula, ela gera nulidade. Aquele exemplo que eu dei no início da aula, casa com a minha filha, se não te mato, é a coação física, está impedindo a manifestação da vontade. Aqui, o 1558, ele fala da coação moral, né, que é diferente da coação física. Então, eu coloquei até uma foto aí de um telefone, né? Poderia ser o WhatsApp, que a pessoa, por exemplo, hoje, quando está se relacionando, e como eu trabalho em vara de família há 30 anos, né, gente, eu vejo muitas coisas acontecendo. E aí a pessoa ela se envolve de uma tal forma que ela manda nudes, que ela deixa fazer vídeo e depois ela é ameaçada. Ah, olha o psicopata aí, né? O psicopata ele quer, né? Ele faz todo um galanteio e depois ele ameaça. Olha, se você não fizer isso, eu vou divulgar os nudes que você me mandou, os vídeos que eu tenho a seu respeito. Então a gente tem que ter muito cuidado, se preservar, né? E aí, se a pessoa se casou por uma coação moral, pode anular o casamento. Até o prazo é muito grande, né? De 4 anos. Pô, a pessoa foi coagida moralmente, tem 4 anos para anular, é muito tempo, né? Tem que perceber isso antes. Voltando para o 1550, inciso 4, incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Então, isso aí é do incapaz relativamente, do artigo 4º do Código Civil. Então, quem é incapaz relativamente? 16 e 18, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir vontade. Por exemplo, a pessoa está em coma. Como é que ela vai casar se ela está em coma? Não pode casar, né? Ela está impedida de manifestar vontade. Os ébrios habituais, quem vive alcoolizado, os viciados em tóxicos, os pródigos, esses são relativamente incapazes. E são incapazes de consentir ou manifestar consentimento, se casarem, pode anular artigo 1560, inciso 1, prazo de 180 dias. Inciso 5, realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Vamos lá entender isso aqui, tá? Aula passada eu falei sobre formas excepcionais de casamento e uma das formas excepcionais é por procuração. E contei para vocês um caso verídico de um cara que foi chamado para ser treinador de futebol no Japão, mas ele tinha que ir casado, né, porque ele vivia em união estável aqui no Brasil e no Japão não tem união estável. Então, ele não ia haver tempo hábil para ele se casar aqui no Brasil. O que ele fez? Ele fez uma procuração para uma outra pessoa representá-lo no dia do casamento. Tá. Vamos supor que no caminho do aeroporto ele tenha se arrependido e tenha revogado a procuração e mesmo assim o casamento aconteceu. Esse casamento pode ser anulado. Mas, vamos supor, ela avisa ele: meu amor, nós casamos, acabamos de casar. Ele já está lá no Japão. Ela pega o voo, vai para o Japão e passa a coabitar com ele, aí já não pode mais casar. Perdão, já não pode mais anular. Tá? Então, para anular
A procuração tem que ser revogada e não pode ter havido coabitação entre o casal. Gente, é muito detalhe, né? Isso aqui também é muito raro acontecer. Primeiro, é raro acontecer casamento por procuração. Segundo, é raro essa procuração ter sido revogada e, mesmo assim, o casamento ter acontecido. Mas está na lei, né? Sua aula é sensacional. Ai, muito obrigada, Gustavo. E por incompetência da autoridade celebrante, em razão do lugar. Na aula passada eu também falei sobre isso, casamento de brasileiro no estrangeiro, que é possível. Então, tem duas formas, né? Relembrando. Brasileiros podem se casar no estrangeiro sob a égide das leis estrangeiras. É muito detalhe de cada matéria. Pois é, Ana. Coitado dos alunos, cada dia uma matéria diferente, né? E muito detalhe de cada uma. Por isso que, durante a faculdade, vocês vão ver tudo de tudo. E depois vocês vão escolher. Já começa no exame da UAB, né? Que na segunda fase vocês vão escolher qual é a matéria que vocês mais gostam para fazer uma prova específica. Então tem civil, penal, constitucional, tributário, administrativo. Aí você vai escolher. Prefeito, vereador. Porque não dá para ser clínico geral do direito, né, gente? Tem que se especializar. Mas vamos lá. Então, pode casar brasileiro no estrangeiro sob a égide das leis estrangeiras. Até dei o exemplo. Quero casar em Las Vegas na capela do Elvis Presley. Tá bom, pode ir lá. Mas você vai casar só como uma simbologia ou vai casar mesmo pelas leis do Arizona? Aí você que vai decidir. Se quiser casar sob as leis dos Estados Unidos, o regime vai ser comunhão universal de bens. Mas o celebrante lá não é autoridade competente. Ele é autoridade competente lá. Tá? Então vamos supor que você tenha fretado um jatinho, levou teus convidados para casar na ilha de Capri, na Itália. E chamou seu amigo juiz togado aqui no Brasil para realizar o casamento lá. Ele é autoridade celebrante lá? Não é. Tá? Ele é autoridade celebrante no Brasil, que a gente falou na aula passada. Juiz togado, juiz de paz, padre, pastor, rabino, qualquer líder religioso é autoridade celebrante. Mas lá ele não é. Então tem que ser em razão do lugar. É porque às vezes a pessoa casa na praia só por um simbolismo, não é só a festa, mas o que vale é o casamento civil. Tá? Então, o que vale é o casamento civil, porque a autoridade celebrante, em razão do lugar, se casar, o casamento será anulável. Mas é como eu falei, qual é a probabilidade disso acontecer? Muito remota. E lembrando que o artigo 18 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro permite que brasileiros se casem no consulado do Brasil, no estrangeiro. Tá? Então, aí não precisa registrar no Brasil. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Dá uma olhadinha aí, que a aula já está acabando, tá? Prazo de 2 anos. A aula já está acabando, meu Deus, o tempo voa, né? Mas eu vou tentar acabar aqui para a gente fechar aqui a aula 4 e na aula que vem a gente fala sobre a aula 5, tá? Mesmo que ultrapasse um pouquinho, não tem problema. E quem precisar sair, depois assiste o finalzinho. Parágrafo 1º diz assim: equipara-se, Domingos, seu microfone está ligado. Peraí. Equipara-se a revogação à invalidade do mandato judicialmente decretada. Tá? Então, por exemplo, houve uma falsificação na assinatura. Esse mandato, que é um contrato, muito obrigada, Tainá. Se ele for revogado, também se equipara. Perdão, se essa procuração for revogada por causa da assinatura, se equipara à revogação. Tá? Então, por exemplo, o juiz declarou que aquela assinatura ela é falsa. Então, isso se equipara à revogação do mandato. Tá? Então, é o que está no parágrafo 1º do 1550. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbil poderá contrair matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Isso já caiu na prova da OAB. Exatamente isso aqui. Então, casal com síndrome de Down pode se casar? Pode se casar sim. Tá? Então, não há nenhum impedimento para que haja o casamento de pessoas com deficiência mental ou intelectual, a não ser que ela seja interditada e curatelada. Tá? Mas hoje a gente tem a figura da tomada de decisão apoiada, que eu vou falar com vocês na aula que eu falar sobre curatela. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Prazos para anulação do casamento varia de 180 dias a 4 anos, tá? Então, eu fiz um quadrinho aqui do 1560 para facilitar o entendimento de vocês. Então, inciso 1, 180 dias nos casos de incapacidade relativa e revogação da procuração. 2 anos em caso de
incompetência da autoridade celebrante. 3 anos para erro, 4 anos para coação. Que aí a gente faz o quadrinho e já vê que os casamentos anuláveis variam de 180 dias a 4 anos. E os nulos, qual o prazo? Qual o prazo para o casamento nulo? Para eu ajuizar uma ação de nulidade. 1 ponto para a prova quem responder aqui primeiro. Ninguém? Não há prazo. Não há prazo. Professora. Qualquer um, a qualquer tempo. Muito bem, qualquer um a qualquer tempo, qualquer um a qualquer tempo. Isso não só para o casamento nulo, mas para todos e quaisquer atos nulos. Não se submetem a prazos, nem decadenciais, nem prescricionais. Aqui são prazos para anular o casamento. Beleza, estão ligados, gostei. Então, para nulidade, não tem prazo. Para anulabilidade, varia de 180 dias a 4 anos. Prazo decadencial. Competência para anular casamento: ação de divórcio, separação, anulação de casamento, domicílio do guardião do filho incapaz, último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, e o efeito da sentença é ex tunc, como eu falei para vocês. Então, da nulidade, ex tunc. Falou em ponto, povo acorda. Pois é, Simone, tem que dar um brinde, né? Um mimo. Aí todo mundo acorda. Adorei, é isso mesmo. E a sentença vai ser averbada junto ao registro do casamento, retomando o estado civil anterior, que é aquilo que eu falei, né? Que volta a ser solteiro. E as diferenças do casamento nulo e anulável, para a gente terminar, fundamenta-se o casamento nulo, né, em razões de ordem pública e o anulável em razões de ordem privada. Pode ser declarada de ofício pelo juiz, porque se trata de uma infringência de uma norma imperativa, e no anulável, só aquele que é interessado que pode pedir anulabilidade. O casamento nulo não é suscetível de confirmação e o anulável é. Né? Por quê? Porque mesmo que o cara tenha enganado a mulher, ela vai brigar com ele, vai chorar, vai espernear, mas se ela quiser continuar com ele, ela vai continuar. Né? Não, porque só os interessados podem ajuizar a ação de anulabilidade. O nulo não convalesce pelo passar do tempo, porque qualquer um a qualquer tempo, e o anulável submete-se a prazos decadenciais que variam de 180 dias a 4 anos. O casamento nulo não produz efeito, porque o efeito é ex tunc, né? Então ele vai retroagir, e o anulável produz efeito enquanto não houver sentença de anulabilidade. O nulo reconhecido através de ação declaratória, anulável através de ação desconstitutiva, sujeita a prazo decadencial. Depois olhem com calma isso aqui, tá? E para finalizar, o último slide, casamento putativo vem do latim putare, imaginar. Eu penso que eu posso, mas não posso. Eu acho, ele me disse que não era casado, mas ele é casado, eu casei com ele, eu estou de boa fé. Ele está de má fé, me enganou, e aí eu posso pedir anulação do casamento. Só que para mim vai surtir efeito, para ele não vai. Quem está de boa fé surte efeito, quem está de má fé não surte efeito. Então, por exemplo, resumindo aqui, João e Maria se casaram, ele era casado, não podia se casar. Ela foi enganada. E ela está de boa fé, ele está de má fé. Casamento na comunhão parcial de bens, o que é dela só vai ser dela e o que é dele vai partilhar com ela, tá? Então, resumindo a ópera aí, se vocês tiverem dúvida, na aula que vem a gente esclarece. E para a gente terminar aqui a aula de hoje, a felicidade não se encontra nos bens exteriores. Frase de Aristóteles que eu adoro. Estive na Grécia agora há pouco tempo, então é maravilhoso lá, os 3 filósofos mais importantes do Ocidente, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, e a felicidade se encontra dentro de nós, né? Então, nós vamos ser felizes com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz, com a diferença que a gente faz na vida das pessoas e com aquilo que a gente compartilha, né? Então, quando eu estou me doando, é uma chama acesa que eu estou iluminando a vida das pessoas que se permitem, que Deus permite se conectar comigo. Fiquem com Deus, um beijo enorme, adoro, e eu fico muito feliz dando aula para vocês aqui, obrigado, muito obrigada, né? Tiago falando, Edson, Simone, Kathleen, sejam bem-vindos. Que tenhamos um semestre abençoado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um beijo enorme. Até sexta-feira, se Deus quiser. Boa noite. Fiquem com Deus. Ai, adoro essas mensagens ao final, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Bom final de semana para todos.